Boa tarde a todos. Inicia-se neste momento a quarta sessão extraordinária no primeiro ano da 18ª legislatura, 31 de março de 2021. Chamada dos senhores vereadores. Solicito a vereadora Elizabeth de Oliveira Silva para que faça a chamada dos vereadores para confirmar a presença. Eu estou sem os nomes. Pede para o Rodrigo, presidente, fazendo um favor. Tudo bem, então, vereadora. Eu faço aqui, então. Já está aqui, né? Vereador Antônio Heraldo da Silva. Presente. Charleston de Oliveira Leite. Presente. Elizabeth de Oliveira Silva. Presente. Gabriel Ferreira Gobi. Presente. Ivanir Pedro Santini. Presente. Luciano Pereira Batista. Presente. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Presente. Marcelo Riso, ausente por problemas de saúde. Vereador Ricardo Alexandre Baldissera. Presente. Vereador Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Presente. Vereadora Claudete de Oliveira, presente. Não haverá execução do hino nacional brasileiro e nem do hino municipal. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores que não houve tempo hábil para elaboração das atas de ordem geral 2300/2021 e 2301/2021. Considerando que foi feita emendas ao projeto 008 em pauta, vamos fazer a leitura e a discussão e depois votar o projeto das emendas. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura das emendas. Emenda modificativa número 001 de 2021, ao projeto de lei do Executivo Municipal número 008 de 2021. Processo administrativo número 39 de 2021. Projeto de lei número 008 de 2021. Iniciativa chefe do Executivo Municipal. Claudete de Oliveira, vereadora e presidente da Câmara Municipal de Tirapina, no uso de suas atribuições legais e, observando o que dispõe o artigo 158 do parágrafo 1º, inciso 4º do Regimento Interno, vem apresentar emenda modificativa número 01 de 2021 ao projeto de lei número 008 de 23 de março de 2021, de autoria da chefe do Executivo Municipal. Emenda modificativa. Modifica com relação ao parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei do Executivo número 008 de 23 de março de 2021. O seguinte texto: aplica-se o dispositivo no caput deste artigo a todo cidadão a bordo de veículo de transporte por aplicativo, coletivo e ou táxi, pedestre, ciclista ou transitando nas vias públicas, sendo que o texto final ficará com a seguinte redação: parágrafo 2º. Aplica-se o dispositivo no caput deste artigo a todo cidadão a bordo de veículo de transporte por aplicativo, coletivo e ou táxi, pedestre, ciclista circulando nas vias públicas sem o uso devido da máscara de proteção facial. Câmara Municipal de Tirapina, 29 de março de 2021, vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Tirapina. Emenda aditiva número 001 de 2021, ao projeto de lei do Executivo Municipal número 008 de 2021. Processo administrativo número 39 de 2021, projeto de lei número 008 de 2021, iniciativa chefe do Executivo Municipal. Claudete de Oliveira, vereadora e presidente da Câmara Municipal de Tirapina, no uso de suas atribuições legais e, observando o que dispõe o artigo 158, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno,
vem apresentar a emenda aditiva número 01 de 2021 ao projeto de lei número 008 de 23 de março de 2021, de autoria da chefe do Executivo Municipal. Emenda aditiva. Artigo 1º. Adita o artigo 1º do projeto de lei do Poder Executivo Municipal número 008 de 2021, acrescentando-se o parágrafo 3º como segue. Parágrafo 3º. Nos casos de descumprimento desta obrigação cometido pelo menor de idade, considerado de 5 anos a 18 anos de idade, acompanhado dos pais e ou responsáveis, ou desacompanhado, o ato de imposição de penalidade conforme o artigo 1º, parágrafo 1º, seja imputado aos pais e ou responsáveis. Câmara Municipal de Tirapina, 31 de março de 2021, vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Tirapina. As emendas que foram terminadas de serem lidas estão em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Eu vou ceder a palavra para o Ricardo Botticelli, que ele pediu primeiro, mas já vai falar o segundo também. Com a palavra, o vereador Ricardo Botticelli. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, demais vereadores. E boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aí online pela internet. A primeira emenda substitutiva, né, presidente? Até não mudou muita coisa, né? Acrescentou aqui o ciclista com uso de máscara, né? Agora, a aditiva do parágrafo 3º, do artigo 3º, onde impõe aos pais, se o menor for pego sem o uso da máscara, de 5 a 18 anos, eu sou totalmente contra, né? Como que um pai, o filho vai estar na rua, como que um pai vai conseguir controlar isso? Então, eu sou totalmente contra a essa emenda. Já, né, não é hora do voto, mas eu já declaro aqui que eu sou contra essas emendas. Pois não, vereador. Qual o próximo vereador que pediu a palavra? Eu. Eu quem? Charles. Charles? Isso. Oi, Charles. Sem a palavra, meu vereador. Continua em discussão. Uma boa tarde a todos aí e o público que nos assiste. Boa tarde. Só para explicar que também sou contra essa emenda e ao projeto todo sou contra. Eu posso estar falando do projeto já também, né? O vereador, sinta-se à vontade. Só para explicar a todos o meu voto, tá? Eu quero falar que sou favorável ao uso de máscara, sim, de álcool gel, e não sou contra o projeto de lei, só que eu sou contra o projeto de lei que vira multa, entendeu? Não usar máscara na rua. Gente, não é hora de dar multa para as pessoas. Muita gente não tem dinheiro para comprar alimentos sequer, entendeu? Agora, falar que tem que doer no bolso do cidadão, se não vai ter jeito, isso, na minha opinião, está errado, tá? Nós, como pessoas públicas, temos que conscientizar as pessoas, não passar por nós e nós meter a caneta. Não, jamais, está errado isso. Na minha opinião, tá? Nosso regime é democrático, não estamos numa China comunista. Daqui a pouco vai ter que falar que vamos ter que pendurar um vidro de álcool gel e sair na rua com o pescoço também. Quer dizer, na minha opinião, completamente equivocado esse projeto de lei, essa emenda aí. Um pai está trabalhando, ele não tem o controle total. A gente sabe disso do seu filho. Não tem como essa emenda estar passando, gente. Não tem como. Respeito a opinião da nobre presidente, dos demais pares dessa casa aí, mas eu acho que gente, não é hora essa multa, não é hora de doer no bolso de ninguém, não.
Tem gente que não tem um alimento na casa, está juntando dinheiro para comprar uma carteira de ovo, gente. Imagina, isso aí não pode acontecer isso aí. Imagina. Isso aí tá sendo, nós não estamos num país de ditador, poxa. Tudo bem, todo mundo precisa da máscara, todo mundo não quer pegar o corona, se Covid-19. Poxa, eu vou no mercado, eu uso máscara, eu vou numa farmácia, eu uso máscara. Não precisa virar lei para doer no bolso do cidadão, não. E eu dei uma volta para a colônia da FEPASA, Nova Tirapina, perguntando, é de uma boca só que não quer. Todo mundo se cuida. Agora, lógico, a gente não tem como estar assim, numa rave, numa festa, dessas festas aí, tá fiscalizando, a gente não tem. Mas que nem eu vi o Juruno nas suas redes sociais pedindo para os colegas, para os eleitores dele, não só dele, tá usando máscara, tá? A gente tem que conscientizar as pessoas. Somos públicos na cidade, estamos vereadores e não ditadores. Desculpa, essa é a minha opinião. Por hora é só. Muito obrigado, nobre vereador. Continua em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o vereador Juruna, Luciano Almeida. Boa tarde, nobre presidente. Boa tarde a nobre pares vereadores e a todos os nossos que estão online agora nesse momento. Esse momento, gostaria de usar a palavra para dizer que eu sou completamente a favor do uso da máscara. Máscara salva vidas. Álcool gel salva vidas. Sou completamente favorável ao uso da máscara. Mas eu acredito que nós devemos acreditar muito que a educação ainda é o melhor caminho. Se for muito necessário, acredito que por decreto, por algum período determinado, que nem agora, recentemente, temos um feriado prolongado, que de repente possa ter turista, pessoal de fora do nosso município, poderia ser feito um decreto específico para aquele momento, sendo movimentado e trabalhando na divulgação. Tanto é que foi votado recentemente, na sessão anterior, que nós fizemos uma função delegada para ter mais pessoas trabalhando na vigilância. Já foi um passo, um grande passo no combate da pandemia. Dia 22, nós realizamos uma reunião no anfiteatro e foi decidido medidas para combater a pandemia, a Covid. Foi decidido fazer barreira sanitária na entrada do nosso município, foi decidido que vai ser realizado a higienização da praça pública, vias públicas, local mais aglomerado, em alguns bairros que é mais aglomerado. Foi decidido também a função delegada, que aumentou. Então, essas já são medidas que já está sendo tomada no enfrentamento. Acredito que tem que ser uma coisa a cada vez. Agora, fazer um projeto de lei que mude o cidadão, que nem o nobre vereador Charles comentou, o pessoal está passando necessidade. Tudo que não precisa agora é multar esse cidadão. Precisa, sim, educá-lo, conscientizá-lo. Sei, um ano que já estamos enfrentando a pandemia. Sei que existem alguns cidadãos que ainda não caiu a ficha nele, mas com o aumento da fiscalização agora, com os órgãos públicos tomando as devidas providências, acredito que nós vamos conseguir mudar esse quadro. Por isso que eu acho que é muito cedo nós fazer um projeto de lei determinando multa já em cima dessas pessoas. E é o que eu penso, é o correto. Eu acho que deveríamos esperar um tempo maior para estar multando, porque, infelizmente, pensando até no serviço desse funcionário que vai realizar a aplicação da multa, vai ser complicado também realizar esse serviço, porque não vai ser a PM, não sei ao certo, vai ser um funcionário da prefeitura.
esse é o fiscal. De repente, pode até colocar em risco a sua integridade física não abordar alguma pessoa. Então, tudo nós temos que conversar, apurar melhor, para ver se vai precisar realmente existir uma lei para multar. Eu ainda acredito muito na educação, na conscientização, embora eu não tenha os números corretos, tenho algumas informações, nosso município continua estável. Então, acredito que a gente temos ainda que trabalhar educando, fazendo essa conscientização, não penalizando ainda mais o povo, porque o preço das coisas na prateleira dobrou, combustível triplicou, o trabalho perdeu. Está difícil, o comerciante se doando ao máximo para contribuir. Então, existe uma parcela muito grande já de pessoas colaborando. Então, eu acredito que existe outra forma de nós estar podendo mudar esse quadro sem estar fazendo uma lei para fazer multas. Obrigado. Obrigado, aqui, vereador. Continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Só um instante. Questão de ordem, presidente. Pois não. Apesar da presidente ter feito aí uma abertura para o vereador Charles e o vereador Juruna, até quero deixar aqui os parabéns, né, pelas palavras, falaram muito bem, explanaram muito bem, só que no momento eu gostaria que a senhora pedisse, que Vossa Excelência pedisse para os próximos vereadores, para que a gente discutisse somente a emenda. Aí, posteriormente, a gente abre a discussão para o projeto, que senão talvez se estenda muito, né? Então, eu gostaria que a senhora pedisse para a discussão somente das emendas. É só isso. É questão de ordem, de fato, é as emendas que estão. Talvez, por se tratar de um único corpo, né? Porque, na verdade, vai se juntar, é preciso, em alguns momentos, falar em relação ao projeto. Mas que se atente à discussão das emendas, que é o que estamos falando no momento. Terminou a questão de ordem, nobre vereador? Sim, nobre presidente. Pois não. Continue em discussão as emendas. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ivanir Santini. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Boa tarde. População que nos acompanha via internet. Uma boa tarde a todos. Bom, reiterar aqui algumas considerações que já foram feitas, mas que eu entendo ser importante. O uso de máscara, o distanciamento social e o uso também do álcool em gel. Acredito que isso ajuda muito. Na questão de multar o cidadão por não uso da máscara, também sou totalmente contra. Nosso país, nossa população em geral, já é penalizada com uma grande carga tributária. Mais uma multa, levando em consideração também que as pessoas serem multadas, de repente, pode estar desempregada, de repente pode estar passando necessidade, como bem disse, salvo engano, o vereador Charleston. Entendeu? Outra coisa, multa também para o comerciante, se de repente a fiscalização vê uma pessoa sem máscara dentro do comércio. Lógico, a responsabilidade é do comerciante. Mas se de repente entra e ele não percebe, ele vai ser penalizado mesmo sem, entre aspas, sem culpa. Outra coisa, o comerciante já está tentando sobreviver de todas as formas. Principalmente os comerciantes que têm seus funcionários, seus colaboradores. Eu sou comerciante que tenho 7 colaboradores de porta aberta no centro da cidade. Entendeu? Vou ter que arcar o salário de todos eles esse mês. Como que faz? Tudo fechado, ainda por cima ser penalizado por isso? Não sou eu como a maior parte dos comerciantes. Então, também não concordo com isso. Tá? Outra coisa, eu sei que não é tá? A discussão em questão, certo? Sei também que é de autonomia do profissional médico. Volto aqui a frisar, aproveitando a oportunidade, pedindo desculpas pelo motivo, mas é o seguinte, entendeu? Continuo falando sobre a questão do tratamento precoce, gente. Entendeu? Quando o paciente chegar no hospital, lógico que eu sei que é a autonomia do médico, chegar no hospital já com os sintomas... Nobre vereador, eu gostaria que o senhor se atentasse
Não, eu estou encerrando. Discussão às emendas. Tá. Entendeu? Então, as considerações que eu tenho que fazer são essas, tá? Tá ok, muito obrigado. Ok, não antes que. Continua em discussão. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Solicito ao nobre vice-presidente para que assuma os trabalhos da presente sessão e peço a palavra. Com a palavra, a Claudete de Oliveira. Muito obrigado. Imagina. Durante a discussão da emenda, eu acho que houve um equívoco. Eu estou meio rouca, viu, pessoal? Eu acho que houve um equívoco quando falou do projeto da presidente desta casa, da nobre vereadora Claudete. O projeto não é meu. O projeto é de autoria do Executivo. Eu apenas elaborei 2 emendas onde eu entendi que ela daria duplo sentido ou então ficaria vago demais, né, para qualquer outro tipo de interpretação, e havia sido questionado pelos outros vereadores anteriores. Como não puderam estar nessa casa, e eu tenho uma jornada aqui mais efetiva, então eu elaborei as 2 emendas e até conversei com o vereador que estava preocupado com essa situação hoje aqui à tarde, e de como foi modificado. Então, o projeto de lei não é do Legislativo. O projeto de lei é de autoria do Executivo Municipal, certo? Só nasceu, com a autoria dessa presidência, da Claudete, vereadora, as emendas, onde ficou alguma coisa confusa, certo? Agora, quanto ao... Eu acho que toda a discussão foi cabível em relação às emendas, porém, eu acho que a maior parte puxou para o projeto, né? O caminho que o projeto vem. Então, quanto às emendas, nesse momento, é que, num determinado artigo, ela dizia ou transitava, ou transitando. Então, ou transitando dava o entendimento que qualquer coisa que estivesse transitando, poderia ser até no interior do seu próprio veículo, né? Que estivesse transitando pelas avenidas, quando colocava a palavra ou. Então, foi tirado e colocado, circulando com as devidas separações, através de vírgulas, para que entendesse de qual veículo em movimento, de qual mobilidade estava se falando. Essa foi uma das emendas. A outra emenda, só para entendimento, que é o que está em discussão no momento, ela foi colocada determinada idade, porque a idade de 5 anos para frente já é uma idade de escolinha. E eu acredito que nós vamos viver com essa situação por mais um tempo, um bom tempo, né? Andar mascarado. Então, as nossas crianças vão ter que voltar a frequentar as escolas, e dessa idade para frente, se ele já tiver o costume e o entendimento, né, dos pais, a informação e devido uso da máscara, mesmo porque para eles ainda há de desenvolver dosagem, condições de vacina futuramente para os mais jovens. Nós estamos vendo aí os organogramas de vacina, como que funciona. Então, está longe para pegar esse pessoal, né? E diante de toda a situação que a gente está vendo, inúmeras cidades da região estão fazendo essa situação. Isso não é para criar uma arrecadação, aumentar como taxas para o município. Isso é uma situação e ela tem tempo para terminar. Assim que terminar esse decreto, ou seja, que nós normalizarmos a vida e voltarmos ao normal, né? E ainda, quando se diz, nós falamos dos nossos comerciantes que estão muito colaborando com nós, as pessoas perdem a voz ativa. Quando você não tem nenhum ato que você possa cobrar naquele momento ali, de alguma forma. Não seria uma penalidade, né? Assim, porque pena você dá exatamente para aquele que fez algo que merece ser aquela penalidade. Essa você tem como evitar. É só você olhar para o seu semelhante. É só você olhar onde toda essa irresponsabilidade está levando.
Então, quando a gente vê algumas pessoas, ou nas redes sociais, ou pessoalmente, ou nas portas dos atendimentos de saúde, você não vê uma pessoa, você vê inúmeras, porque uma família é composta de 0 a 70 pessoas, até chegar no seu final. Então, você vê pelo menos 70 pessoas de uma única família. Dizer que as providências não são tomadas, que tem que ser rígido, que tem que fazer alguma coisa em prol, porque as pessoas não obedecem, simplesmente serem chamados. Olha, não faz assim, sabe? Ou não faz assado, ou não pode isso. Mesmo porque a pandemia não começou em janeiro. A pandemia começou em março do ano passado. E de lá até aqui, as pessoas vêm englobando, né? O que é saúde, defesa, uma coisa e outra, os acontecimentos com política partidária. Mas eu sou um profissional de saúde numa medida que não me permite colocar uma política partidária acima da saúde de um ser humano. Eu sou esse profissional de saúde. Então, eu sou treinada para isso, sou formada para isso e tenho competência para discutir esse grau de infração quando uma pessoa atenta contra a vida do outro. Porque a partir do momento que você não olha para o seu vizinho da esquerda, você não olha para o seu vizinho da direita, você não olha para o seu vizinho da frente, você não olha para o seu vizinho de trás, ou você pensa só no próprio bolso, né? Então você, infelizmente, é um cidadão único num grupo de únicos igual a você, numa determinação de um sentido de irresponsabilidade. Esse é o ponto de vista de um profissional de saúde. Nós temos a obrigação, a responsabilidade de cuidarmos um do outro, porque são exatamente esses atos de irresponsabilidade, esses atos impensados que te levam à porta das instituições para você ouvir o não. Olha, você não pode entrar, vai ficar sozinho. Você não sabe se está de bruço, você não sabe se está de ponta cabeça, você não sabe se está com fome. É uma doença que mata, que nós sabemos que mata, e ela ainda mata aos poucos, né? Ali, ó, ela vai te sufocando, como acontece, né, de você, como se pegasse uma corda, que é daqui para baixo, ó, e pusesse no seu pescoço, o sufoco vai descendo daqui, e vai te sufocando, pode ter todo o ar do mundo ali, árvore, o que for, não vai te servir de consolo. O sofrimento de você passar por um período, a cara dentro de algo que te assopra o tempo inteiro, que te queima as narinas, que te queima a traqueia, por a irresponsabilidade, porque nós sabemos que nós somos o fiel transmissor, que é através de nós, é através dos nossos atos. Isso é uma coisa que não foi colocada assim, esse homem aqui fez aqui, aquele fez ali. Não, ela apareceu para nós. E nós não sabemos fundamentalmente de onde vem. Sabemos sim, né? É puxão de orelha do Criador, para a gente aprender a viver. Então, eu penso dessa forma para mim poder ter fé no Criador e pegar ele. Então, essas são as situações que levam. São as primeiras pessoas que chegam, que ele quer o seu direito, que ele quer a sua vaga na UTI, que ele quer isso, e não tem, e não vai ter, nem tão fácil, são momentos difíceis, graças a Deus, que não é para eternidade isso, são só momentos que nós estamos passando. Então, a responsabilidade é uma coisa que conta muito nesse momento. Então, foi esse o fator que levou o projeto e eu fazer essas emendas que nós estamos discutindo, para clarear a mente das pessoas, para que não haja distorção lá na frente, olha, distorceu aqui ou distorceu ali. Deixar puramente na responsabilidade de cada pessoa que o seu ato impensado, que a sua forma de agir impensado, de atentar contra o seu semelhante, depõe contra você mesmo. Muito obrigado. Solicito à senhora presidente que reassuma os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado, nobre vice-presidente, e as emendas continuam em discussão. Não havendo quem mais queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Solicito, a nobre vereadora já está com a lista? Nobre vereadora Elizabeth de Oliveira Silva.
Não, presidente, não trouxeram para mim ainda, mas pode pedir para o Rodrigo, o vereador Rodrigo, por Eu favor. faço, presidente. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal as emendas do projeto 002, que terminaram de ser lidas e discutidas, ao projeto 008. Que os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Emenda modificativa. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Não. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Não. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Não. Marcelo Riso está afastado. Ricardo Alexandre Baldissera. Não. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. Cinco votos favoráveis e 4 votos contrários. 5 votos favoráveis e 4 contrários. O projeto foi aprovado, a emenda ao projeto 008 foi aprovado pela maioria simples, 5 votos, não fazendo-se necessário o voto dessa presidente que vos fala. Votação da emenda aditiva. Antônio Heraldo da Silva. Antônio Heraldo da Silva. Eu votei sim, porque... Não, agora é emenda aditiva. A votação só, vereador. Sim. Charleston de Oliveira Leite. Não. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivanir Pedro Santini. Não. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Não. Marcelo Riso, afastado. Ricardo Alexandre Baldissera. Não. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, sim. A presidente não vota. 1, 2, 3, 4. Quantos votos, vereador? 5 votos favoráveis e 4 contrários. Foi aprovada por maioria, com 5 votos favoráveis, 4 contrários, não sendo necessário o voto dessa presidente. Passamos agora para a única discussão e votação ao projeto de lei do Executivo Municipal de número 008/2021, que torna obrigatório o uso de máscara de proteção facial no município de Itirapina, qual dá outras providências. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 008, de 31 de março de 2021. Redação final. Torna obrigatório... Vereador, o nobre secretário, só um instante, com nova redação, viu? Tá. Projeto 008, com nova redação. Tá, nova redação. Torna obrigatório o uso de máscaras de proteção facial no município de Itirapina e da outras providências. A professora Maria da Graça Zucchi Moraes, prefeita municipal de Itirapina, estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Itirapina aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório para qualquer cidadão que sair de sua residência em todo o município de Itirapina, São Paulo. Parágrafo 1º. No caso de descumprimento do disposto do caput deste artigo, será lavrado o auto da infração, juntamente com o auto de imposição de penalidade de multa no valor de 5 UFESP, 5 unidades fiscais do Estado de São Paulo, vinculada ao cadastro de pessoa física, CPF do infrator. Parágrafo 2º.
aplica-se o dispositivo no caput deste artigo a todo cidadão a bordo de veículo de transporte por aplicativo, coletivo e ou táxi, pedestre, ciclista circulando nas vias públicas sem o uso devido da máscara de proteção facial. Parágrafo 3º. Nos casos de descumprimento desta obrigação cometido pelo menor de idade, considerado de 5 anos até 18 anos de idade, acompanhado dos pais e ou responsáveis, ou desacompanhado, o ato da imposição de penalidade conforme o artigo 1º, parágrafo 1º, seja imputado aos pais e ou responsáveis. Artigo 2º. Qualquer estabelecimento no município de Tirapina deverá barrar a entrada de pessoas sem o uso da máscara de proteção facial. O descumprimento do disposto nesse artigo acarretará consecutivamente em 1. Auto de infração com pena de advertência ao estabelecimento. 2. Multa no valor de 10 UFESP, 10 unidades fiscais do Estado de São Paulo, na primeira reincidência, e 25 UFESP, 25 unidades fiscais do Estado de São Paulo, para qualquer outra reincidência. 3. Cassação do alvará de funcionamento na terceira infração consecutiva. Parágrafo único. A multa poderá não ser aplicada ao estabelecimento cujo responsável comunique imediatamente à Polícia Militar e ou à Vigilância Sanitária da recusa do uso da máscara de proteção facial pelo infrator. Artigo 3º. As infrações previstas nos artigos 1º e 2º serão realizadas pelos fiscais de vigilância sanitária, com o levantamento de dados pessoais e endereço do infrator, bem como Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, no caso de pessoa jurídica. As infrações serão lavradas pelos fiscais sanitários e, caso seja necessário, endereçados por correspondência com aviso de recebimento, AR. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo os efeitos enquanto vigorar o decreto número 3.585, de 16 de julho de 2020, que declara a situação de calamidade pública no município de Tirapina, São Paulo, e dá outras providências. Câmara Municipal de Tirapina, 31 de março de 2021. Vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Tirapina, autora das emendas. Terminando a leitura do projeto, com as emendas, o projeto não consta de parecer. Nomeio o relator especial, a vereadora Elizabeth de Oliveira Silva. Não, presidente, nada a opor contra o projeto. Rogo pela sua aprovação. Com o parecer favorável do relator especial, o projeto está em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Alexandre Baldisserra. Uma boa tarde a todos novamente. Agora sim, né, vamos à discussão do projeto. Isso. Esse é o tipo de projeto que, independente do voto sim ou não, muitas pessoas vão nos criticar e outras vão nos aplaudir. É um projeto polêmico, né? No entendimento de algumas pessoas, diferente de outras. Mas a gente tem que expor aqui a nossa opinião, aquilo que a gente acha e o que de melhor para a nossa população. Então, vamos lá. Muito que tem nesse projeto aqui já tem no decreto estadual, feito pelo nosso governador. O que mais implica está aqui no artigo 1º, o parágrafo 2º, que foi até feito a emenda pela vereadora, nossa presidente, Claudete de Oliveira. Todo cidadão a bordo de veículo de transporte por aplicativo, coletivo ou táxi, até aí eu concordo. Agora, pedestre, ciclista, nas vias públicas, eu sou totalmente contra. Vamos falar da doença. Não temos nem muito o que falar da doença. A doença está aí. A doença está cada vez mais contaminando cada vez mais pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão morrendo.
Acho sim que cada vez mais temos que nos prevenir. Agora, a doença, a transmissão é uma coisa. Agora, obrigar o cidadão a usar máscara em não proximidade com outras pessoas, isso eu acho um absurdo. A doença ela é transmitida quando o cidadão está em proximidade com outras pessoas. Eu acho de uma imbecilidade enorme, uma ignorância enorme, proibir um ciclista de andar sem máscara, proibir uma pessoa que está caminhando sem máscara, multar um pai de família que às vezes o seu filho saiu à rua e está sem máscara. Eu não vou compactuar com isso. Eu não sou conivente com esse projeto. Na verdade, a população já se previne quando vai entrar no comércio, quando em proximidade com outras pessoas. Agora, como eu disse, quando não há o contato, a proximidade com outras pessoas, para que fazer uso de máscara? Então, se eu sair da minha casa para colocar meu lixo no cesto de lixo do outro lado na rua e um fiscal ver, ele vai me multar? Não tem nenhuma pessoa do meu lado, não tem nenhuma pessoa próxima a mim. Se eu estiver no meu veículo sem máscara, eu vou ser multado? Não. Olha quantos exemplos eu posso, citar aqui. Então, pessoal, meus amigos, esse projeto, eu acho ele um absurdo. Eu acho que esse tipo de projeto não deveria nem ir para a Câmara de Vereadores. Se o Poder Executivo quer que isso se torne obrigatório, deveria ter feito por decreto. Não precisaria mandar para a nossa Câmara, para nós, vereadores, jogar na nossa responsabilidade, multar a nossa população. Então, eu sou totalmente contra esse projeto. Totalmente contra. Sem mais momento, senhor presidente. É só isso, muito obrigado. O projeto continua em discussão. Peço a palavra. Quem está pedindo a palavra? Charles. Charles. Com a palavra, o nobre vereador Charles. Concordo com tudo que o vereador Ricardo Bodicera falou aí. Eu acho um absurdo isso, já falei aqui na emenda. E eu queria saber também esses 10 aí, quanto vai ser de multa, porque eu não sei esses números aí. Confesso que eu não sei o que o Rodrigo leu aí. E eu queria que falasse para a população aí nessa sessão mesmo quanto é os valores desse absurdo aí, né? Porque só um instante, vereador. Eu não poderia estar entrando, mas como o senhor fez um questionamento, quando fala do FESP, é aquela que ela é atualizada em janeiro e vale para o ano todo. Uma FESP do Estado de São Paulo, vereador, ela vale R$ 29,09. Isso vezes 5, ou no caso do comércio na residência, vezes 10. Vezes 10, no caso, 200, quase R$300 aí no bolso do cidadão. E é um absurdo. Desculpa, mas esse projeto ele é uma ditadura. Eu não concordo com isso. Sinto muito e espero andar na rua e não ser cobrado por isso, porque eu vou ser contra. Só isso por hora. Vereador é fiscal natural. É livre nas suas opiniões. Sim, lógico. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. A Elizabeth pediu primeiro, vereador Ivanir. Cedo a palavra à vereadora Elizabeth Oliveira Silva. Obrigada, nobre presidente. Olá, nobre presidente, nobres pares desta casa e público que nos acompanha. Uma boa tarde a todos. Nobre presidente, o que me traz a fazer algumas considerações nesse projeto
é a causa. Porque, como Vossa Excelência se manifestou, que é formada como auxiliar de enfermagem, serviu o nosso município há muitos anos. 27 anos. Em vários lugares da nossa cidade. Eu também tive a oportunidade de me concursar na área da saúde, né? Como é de conhecimento de todos, agente comunitária de saúde, que é o meu cargo de concurso, com muito orgulho. Que todos nós, indiferente da hierarquia de cargos, que fazemos parte da linha de frente de saúde, que atendemos, que socorremos, que encaminhamos, e que estamos acompanhando essa pandemia há um ano, né? Os nobres vereadores têm o livre-arbítrio, o direito de pensar, de expor suas opiniões, e o que nós respeitamos, né? Nós fomos eleitos exatamente para isso, para representar a nossa população e defendê-los com ideias, com argumentos, pela causa. Isso é o que se espera dos políticos que entendem, no mínimo, o que é ser estadista, que é em momentos de crise, em momentos que nós estamos vendo, né, não é uma nem duas, e que fosse também, porque quando se trata de morte, de uma doença grave, e que hoje nós estamos com 300 mil vidas que foram ceifadas, e que quando a gente se fala de educar a população, é fantástico, mas nós estamos vivendo isso há um ano, e falando, e mostrando números, e nós sabemos que cientificamente o que é comprovado é o uso de máscara, o uso de álcool gel e o distanciamento social. E nós estamos falando isso há um ano, gente. E, infelizmente, por falta de resiliência, de empatia, de reciprocidade, nós estamos vendo que não é a maior parte da população, inclusive não é os comerciantes, mas existem muitas pessoas que ou não acreditam que nós estamos vivendo essa pandemia. E eu estou falando pelo que eu estou presenciando. No bairro que eu moro, no Broa, é muita festa, é aglomeração. Eu falo do que eu vejo, do que eu presencio. Então, nós, autoridades, eu não estou me importando se eu vou perder voto ou não. Eu me importo com a vida. E nós temos que ser responsáveis com a vida nossa e das pessoas que confiaram na gente. Não é um projeto de ditadura, é um projeto para moralizar, que fala sobre medidas sanitárias e preventivas. Quando fala de multa, é para moralizar, é para a população entender, se eu não fizer a minha parte, se eu não entender por bem que eu tenho que cuidar de mim, do meu vizinho, do meu próximo, da minha cidade, das pessoas que eu amo, da cidade que eu amo e que eu vivo, eu vou estar contaminando, eu vou estar matando, e nós estamos perdendo rostos conhecidos, nós estamos perdendo pessoas que amamos. Não vamos esperar nem aceitar que o caixão saia de dentro da minha casa, ou da sua casa, da sua casa, população, da sua casa, nobres vereadores. É muito sério. Eu, graças a Deus, não contraí o Covid. Trabalho com todas as medidas. Só que nós temos aqui nessa casa a nobre presidente, alguns vereadores que passaram por essa triste realidade. Então, eu voto sim, nobre presidente, pela causa. Não para punir, mas para tentar moralizar. Porque, infelizmente, se a gente for contar com a empatia, com a resiliência, nós não estamos tendo resultado. Prova disso, nobre presidente, nobres vereadores, é sábado no Broa, que inclusive o vereador Juruna nos apoiou muito,
e que nós vimos festas no Horto Florestal, churrasco, sem máscaras e aglomeração. Como nós podemos contar apenas com a educação? Infelizmente, medidas mais drásticas devem ser tomadas e atinge a todos, porque tem os que estão seguindo, respeitando, e que se toda a população entendesse isso, com certeza seria desnecessário esse projeto para essa determinada situação. Então, né, eu estou aqui me posicionando e falando o meu ponto de vista em relação à saúde, à vida e à necessidade de se moralizar, senão vira bagunça. É a questão, um exemplo que eu vou dar dentro do contexto desse projeto. Quantos anos a gente se fala em cuidar do terreno, em reciclar o lixo, e nós sofremos drasticamente com essas situações, queimadas. Por quê? Porque nós estamos esperando a conscientização. E, infelizmente, por algumas pessoas que ainda não entenderam o segredo da resiliência, da empatia, da reciprocidade, nós temos que, como autoridades constituídas, cuidar de você, da sua saúde, da nossa saúde e da nossa população, inclusive da volta da economia, porque nós só vamos sair desse pico inflacionário e voltar a falar de economia, alavancar a economia, quando a gente diminuir o número de mortes, o número de casos do Covid e combater essa pandemia. E nós precisamos de vocês, de todos nós. Só juntos nós vamos conseguir vencer. Obrigado, nobre presidente, nobres vereadores, e gratidão por ter conseguido expor meu ponto de vista. Obrigado. Não há de que, nobre vereadora, primeira secretária desta casa. O projeto continua em discussão. Peço a palavra. Quem está pedindo a palavra? Charles. Oi, Charles. Com a palavra, o nobre vereador Charles de Oliveira Leite. Uma boa tarde. Você está no cantinho, você fala abaixo, eu não te vejo. Uma boa tarde a todos. Novamente. A senhora Beth falou assim, que nossa companheira de Câmara, que faz 1 ano já que está essa doença, de fato, faz 1 ano e não adianta nada. Tem que pregar a moralidade. Poxa, vamos ensinar a pessoa. Vamos, que nem a família da gente sai, usa máscara. Eu vou no mercado, uso máscara. Vou em qualquer uma farmácia, uso máscara. Nobre vereador, eu gostaria que o senhor se dirigisse a mim e não se dirigisse ao questionamento do vereador que lhe antecedeu à tribuna. Vamos direto ao ponto. O senhor pode fazer seus questionamentos, mas... Ela citou meu nome, senhora presidente dessa casa. Ela citou meu nome. Se ela citou, o senhor poderia ter interpelado ela no momento, viu, nobre vereador? No momento que ela estava falando? Não citei. Pode continuar, nobre vereador. Mas, enfim, a senhora falou que no vereador que antecipou. E meu ponto de vista, não precisa pregar a moralidade, não. O povo tem muita moral, sim. O povo é bem consciente, sim, no que faz. E, sim, sou contra essas festinhas no Broa, que tem muita festinha particular que eu sei, e tudo sem máscara, bastante festinha no Broa, na Nova Tirapina, isso eu sou contra mesmo festinha, assim. Agora, o uso de máscara obrigatório na rua, isso aí eu sou contra. Ok. E é só isso. Mais alguém que queira fazer uso da palavra na discussão do projeto? Peço a palavra. Vereador Juruna solicitou a palavra o vereador Ivanir em segundo lugar. Pode falar, vereador Juruna, na sequência o vereador Ivanir também terá o direito de se manifestar. Pois não, vereador? Uma boa tarde a todos, de novo. Pessoal, está dando uma impressão que é o seguinte, nós somos favoráveis ao uso da máscara. Tem que usar a máscara. Máscara salva vidas. Responsabilidade, primeiro, salva vidas. Ser consciente salva vida. Responsabilidade salva vida. Seguir as determinações sanitárias salva vida.
eu trabalho num ambiente de muita aglomeração e de pessoas contaminadas. Com responsabilidade, sabendo usar, é isso que salva a vida. Porque está distorcendo, dando a impressão que a doença não existe, que alguém não acredita na doença, que a gente não tem consciência, coisa desse tipo. E não é isso. A discussão, eu sou contra a realização da multa. Multar, nesse momento tão difícil, eu sou contra. Por quê? Um vai ser multado, o outro não vai ser. E se fizer a lei tem que ser para todos. Para João, para Pedro, para Maria, para Joaquina. Tem que ser para todos. Então, é isso que eu acho que vai sobrecarregar ainda mais o pessoal. Tá? É esse o X da questão. Vamos focar, sim, nesse combate, na pandemia, na conscientização, que eu acredito que educação e conscientização, acredito cegamente, muda muito. O comerciante já está fazendo a parte dele. Começamos no dia 22 desse mês, que fizemos uma reunião para ter novas diretrizes nesse combate. Esse é o caminho. Agora, eu não concordo com multar. A multa, deixar bem claro para muitas pessoas, e de repente a máscara sou completamente favorável ao uso dela. Só não sou favorável a multar, às vezes, uma senhorinha, haver um servente de pedreiro que possa sair naquele momento que está numa casa de obra, jogar na caçamba uma carriola. Isso eu não concordo. E pode acontecer que, se o fiscal estiver passando e não realizar a multa, o que pode ser? Como é lei a prevaricação. Eu penso que, sim, se tiver uma lei, você tem que cumpri-la. Bom senso é o que nós estamos pedindo agora. Então, deixar bem claro, sou a favor do uso da máscara, porém, completamente contra a realização de multa. Ainda mais no município tão pequeno quanto o nosso, que nós conhecemos as pessoas, nós podemos estar cobrando, sim. Aumentou, foi aprovado pela Casa por nós, para aumentar o efetivo da vigilância sanitária. Então, são esses passos que eu acredito que possa amenizar, até acabar esse sofrimento de todos, dessas famílias que perdeu as pessoas, dessas pessoas que estão ali hoje esperando até vaga, estão com um parente, está em isolamento dentro da casa. Isso é muito triste. Mas eu sou contra, gente. A multa é responsável. Completamente a favor. Use máscara. Vocês vão ver eu fiscalizando a aglomeração, festa para aglomeração, e isso temos que fazer a lei, mandar o fiscal lá, mandar 30 pessoas, excesso, festa de 100 pessoas, correndo na internet, isso sim, nós temos que combater afinco. Agora, ter essa lei que, de repente, possa servir para um, para outro, apesar que não vai ter esse efetivo, vai estar chamando mais responsabilidade à administração, sendo cobrada. Cadê o fiscal? Cadê o fiscal? Cadê o fiscal aqui? Fulano lá foi multado, ciclano não foi. É isso. É para não acontecer esse tipo de situação que antevém. Vamos trabalhar de outra forma. Então, sou contra a lei que faça obrigatoriedade do... Essa lei já existe. Da obrigatoriedade de máscara já existe, está aí. E eu não vejo pessoas, esse contingente tão grande, está sem usando máscara. Tem alguns lugares que tem um pessoal mais teimoso, mas porque nós tínhamos pouca fiscalização. Por isso que essa casa e nós, vereadores, votamos para dobrar o número de pessoas para poder estar exercendo esse trabalho. Só que não deu nem tempo desse pessoal estar ainda fazendo o trabalho e já estamos colocando uma multa nesse meio. Eu acho que não seria o momento. Esse é o meu ponto de vista, deixar bem claro, e aos ouvintes, e todos nós, usem máscara. Eu não estou usando porque eu estou na minha residência, na minha casa. Continua em discussão, projeto 008. E o vereador Ivanir Santini havia solicitado a palavra. Pois não, vereador, com a palavra. Nobre presidente, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria só apenas uma questão de informação, tanto para mim quanto para a população.
A Secretaria Municipal de Saúde, ela fornece de maneira gratuita a máscara? Eu vejo Nobre vereador, o senhor está fazendo essa pergunta para presidente? Não, alguém que possa me responder. Deixa eu só falar. Nós estamos numa sessão... Um instante, nobre vereador. Nós estamos numa sessão de Câmara, nobre vereador. Da outra vez já houve um questionamento, eu deixei passar, mas dessa vez aqui eu vou ter que falar para o nobre vereador. O senhor é fiscal natural da população e de tudo que nela existe. Cada vez que o senhor lê um projeto e, de repente, surge uma dúvida se aquilo existe, se não existe, o senhor tem autonomia para chegar até o departamento e perguntar a funcionabilidade daquela situação. Porque fica difícil para nós, vereadores, interceder, dando informações que talvez não seja o senhor está buscando, nobre vereador. Então, eu gostaria que... Não vou dar essa resposta ao senhor, até porque eu não a tenho. E também gostaria que os demais vereadores, se tiver conhecimento e sentir a vontade de responder, de informar, nesse primeiro momento, que assim seja feito. Mas o senhor tem autonomia até para chegar nessa casa, solicitar ofício e protocolar, se o senhor não tiver tempo de ir pessoalmente até o local, e nesse ofício vai estar tirando todas as dúvidas e as informações necessárias para que o vereador venha na legislação de forma consciente com o seu conhecimento, e não com informação dada por outro colega seu que exerce o seu mesmo papel, o de fiscalizar. Pois não, vereador, pode continuar. Não, certo, apenas uma informação. Se alguém souber, essa vontade de responder, beleza. Vereadora Elizabeth de Oliveira Silva se propôs a responder. Porque em cima... A vereadora vai responder ao senhor a sua pergunta. Pode responder, nobre vereador Ivanir. Nobre vereador Ivanir. Pode, por gentileza, deixar eu terminar ou não? Sim. Pode, é que o senhor perguntou, então. Pode terminar. Tá? Porque em cima dessa pergunta, não sei se é possível fazer isso aqui. Se é fornecida, beleza. Se não é fornecida, se eu posso fazer um requerimento verbal. Não seria esse o momento. A gente só está orientando, é a título de orientação. Mas se o senhor quiser que a vereadora Elizabeth Oliveira Silva, que se propôs a responder o seu questionamento, esteja à vontade. Se não, o senhor pode procurar essa casa aqui e pegar as vias que são pertinentes para as informações que o vereador necessita, não só essa, algumas outras que o senhor tiver. O senhor se coloque à vontade. O senhor quer que a vereadora responda? Por gentileza. Vereadora Elizabeth Oliveira Silva, diante do questionamento do vereador Ivanir Santini, quanto à questão de máscara, acredito que a senhora tenha prestado atenção, se não, peça a ele para que repita a pergunta, e a senhora se propôs a responder, e essa presidência está te dando essa autonomia para que a senhora responda, entra no entendimento com o vereador, já que a senhora consegue, de imediato, dar essa resposta a ele. Esteja à vontade, vereador. Olá, nobre presidente, nobres vereadores, né? Conforme a permissão da nossa presidente, vereador Ivanir, agora me sinto à vontade e autorizada a falar o nome do senhor. O senhor questionou referente se existe algum departamento que faz essa doação gratuita de máscaras. Existe sim, nobre vereador, é a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da nossa cidade. Desde o ano passado, foi ofertado máscaras para a parte da população que não tem o poder aquisitivo para estar comprando. E devido a esse projeto de lei, eu estive lá, né, conversei com o nosso secretário, Irineu, e as pessoas que fazem parte da secretaria, e ainda existe umas 300 máscaras de imediato para estar cedendo para a população, ok? Agradeço a oportunidade da nossa presidente me permitir explicar, mas faço das palavras da presidente a minha.
Nós somos 11 vereadores e nós temos autonomia para ir nos departamentos, fazer os ofícios, né? E todos nós, 11, seremos acolhidos com respeito, com educação, e teremos as nossas respostas e as nossas dúvidas resolvidas, o contrário do que vivemos em outra gestão. Obrigado, gente. Deus abençoe. Nobre vereador Ivanir Santini, continua com a palavra, só intervenção para o esclarecimento da vossa pergunta. A palavra continua aberta ao senhor. Muito obrigada, vereadora Elizabeth Oliveira Silva. Agradeço a nobre vereadora Elizabeth pelo esclarecimento. Acredito que isso é importante, que eu não sabia, não procurei saber, né? Me veio na cabeça agora esse questionamento, desde que a lei obriga o uso da máscara, se a pessoa não tiver condições de comprar, é o que eu queria saber. No caso, ela explicou muito bem a questão se a Secretaria Municipal de Saúde, no caso, ela falou que é assistência social, fornece a máscara, desde que é obrigado, eu entendo que é importante esclarecer para a população e tendo a oportunidade que ela possa ir lá na assistência social e retirar a máscara dela para que não seja penalizado com multa ou qualquer outro tipo de situação, tá? Muito obrigado pelo esclarecimento, nobre presidente. Entendi. O projeto continua em discussão. Essa a palavra, senhora presidente. Com a palavra, o vice-presidente Gabriel Gobi. Tem a palavra, vice-presidente. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, pares. Boa tarde, pessoal que nos acompanha de casa, né? Primeiramente, agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos aqui, né, que seja de longe aí, né, cada um na sua casa, exercendo nosso papel, exercendo nosso direito como vereadores, né, de estarmos dando continuidade aos trabalhos dessa casa. Sabemos que não pode parar, né, sabemos que é importante nossa função, nosso papel. Agradeço a Deus pela vida, né, e entrando em discussão ao projeto, uma observação que eu queria colocar aqui é que a multa ela só será aplicada no caso do cidadão estar indo contra o projeto, contra a lei. Você não vai ser multado se você estiver na rua ou qualquer lugar que seja com a máscara. Você estando com a máscara, com a sua proteção facial, você não será multado. Tá? É que nem a lei, se você matar alguém, você será punido por isso, né? Está lá no artigo, né, do Código Penal, você será punido se você cometer a infração. Mas se você não cometer a infração, você não será punido, tá? Então, eu queria deixar claro isso aqui, que a gente não está criando, né? Nós não estamos aprovando uma lei para prejudicar as pessoas, para multar, para arrancar dinheiro do cidadão. A gente não está criando isso. A gente está criando essa maneira, né, vamos se dizer, radical, vamos falar assim, pelo momento, pela disseminação do vírus. Nós estamos a questão do vírus já se estende aí por mais de ano, né? Já perdemos pessoas queridas, né? O meu caso, perdi pessoas queridas, né, de dentro de casa, entendeu? Então, assim, a obrigatoriedade da máscara passa a ser necessária depois que você acaba perdendo um ente querido. Você perde alguém da sua casa, aí você vai começar a achar que é necessário, né, o uso da máscara. Então, quero deixar claro, né, meu posicionamento. Eu sou a favor, né, do uso de máscara, porque é a única situação, a única solução constatada cientificamente que resolve, entre aspas, né, previne, né? Então, a gente vai estar prevenindo com a máscara. Ao seu próximo, ou por mais que não esteja pessoas por perto, a gente pode acabar cruzando com qualquer pessoa, né? A gente pode acabar cruzando com qualquer cidadão, qualquer tipo de pessoas durante nosso...
Nobre vereador, eu acho que devido à chuva, deu uma chuva bastante forte, deu uma interferência. Tentar voltar o vereador. Voltou? O vereador que estava falando não conseguiu. Como a chuva está muito forte. Tem mais alguém que queira fazer uso da palavra? Nós vamos ficar sem sistema. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Um projeto, quando é polêmico, eu sempre gosto de fazer discussão em primeiro, né? Aí ouvir os meus companheiros e, analisando, a gente chega a uma conclusão. E, realmente, o vereador Juruna, ele disse uma coisa muito certa, muito sábia. Quem votar contra esse projeto está dando a impressão que é contra o uso de máscara. E não é isso. Aqui não tem ninguém contra o uso de máscara, muito pelo vereador contrário. Gabriel Gobi, aguarde um instante que te volta a palavra, que o senhor saiu e entrou o vereador. Pode continuar, Ricardo. Ok. Então, aqui, caiu a conexão aqui. Isso, está caindo a conexão. Nós vamos ficar sem a conexão. Pode continuar, presidente? Vai cair a conexão, pode continuar. Tá. Então, é assim, ninguém aqui é contra o uso da máscara. Sim. Se o fiscal da vigilância sanitária chegar num ambiente em que tiver aglomeração, num comércio, numa festa, e nesse local as pessoas não estiverem usando máscaras, já existe o decreto estadual penalizando. Já tem esse decreto para que isso seja feito. O que nós estamos discutindo aqui e o que esse projeto vem nos mostrar e que eu sou contra é o uso de máscara nessas condições que estão aqui no parágrafo 2º do artigo 1º. Como eu já disse, quando em não proximidade com outras pessoas, eu não vou pegar essa doença pelo ar. Se eu estiver andando de bicicleta, se eu estiver sozinho na rua, se eu estiver na zona rural, sozinho, caminhando, eu não vou pegar essa doença. Essa doença é transmitida na proximidade com as pessoas. É só por isso que eu sou contra, mas ninguém aqui é contra o uso da máscara. Aliás, de nenhum tipo de prevenção contra essa doença. Então, eu quero deixar bem claro aqui que nós estamos sendo contra, no caso eu, contra essas imposições deste parágrafo. Entendeu? Então, eu deixo aqui mais essa explanação, deixando bem claro as pessoas que às vezes podem ter dupla interpretação. Então, no momento é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. O vereador Gabriel Gobi já voltou à conexão? Eu acredito que sim. Voltou. Dê continuidade, pedimos desculpa ao senhor, mas... Não, a conexão caiu, eu vi que apagou aqui, mas isso. Todos me ouvem? Sim. Sim. Ok, obrigado. Então, retomando, onde eu ia frisar que realmente eu sou a favor do uso da máscara, né? E sim, voltando a dizer, essa questão do projeto em si, dessa lei, só punirá as pessoas que não estiverem usando a máscara. E ao contrário disso, todos estiverem protegidos e protegendo o seu colega do lado ali, ou quem quer que seja próximo a você, você não será multado. Então, para a questão de não criarmos pânico, vamos dizer assim, para a população, para não soar mal, para a população não interpretar de uma forma equivocada essa questão do projeto, é simplesmente isso. Eu queria deixar claro isso, então. Só será punido, vamos falar assim, se o cidadão não estiver com a máscara de proteção. Tá bom? Muito obrigado. Até logo. O projeto continua em discussão. Peço a palavra. Charles. Vereador Charles
de Oliveira. Tem a palavra, vereador. Eu vou ser breve. Eu também sou a favor da máscara. Eu também sou, todos nós somos, todos. Eu sou contra a multa. A multa eu sou contra. Porque não é todo mundo, não, que nem eu expliquei no começo. Não é todo mundo que tem o dinheiro para o seu alimento. Entendeu? Vai virar uma multa, vai faltar o leite para sua família. Então, isso aí também é eu acho que é um desaforo esse negócio de multa. Olha, sinto muito aos colegas aí que vai a favor, os contras, não sei, cada um tem sua opinião. Mas eu sou contra a multa, a favor da máscara, sim. Tá ok? Uma boa tarde. Okay. Mais alguém queira fazer uso da palavra? O projeto está em discussão e eu peço ao vice-presidente para que assuma os trabalhos dessa casa. Com a palavra, Claudete de Oliveira. E peço a palavra. É só para clarear alguns pontos. Ok. Foi, durante o período da discussão do projeto, foi dito que o ciclista ou o pedestre, né, que o vírus só pega no contato direto. Não, ele é aeróbico. Se a pessoa passar a espirrar, ele permanece de 5 a 15 segundos ainda no local. A gente vê aqueles desenhos na televisão, é uma encenação, mas é mais ou menos aquilo. São milhões de gotículas, milhões, e pequeninas, invisível, a olho nu, de qualquer forma de microscópio de pequeno porte. Então, ele é isso. Aonde coloca as mãos, é isso, é onde ele fica. Então, ele é um vírus dessa natureza. Então, pega assim. Uma outra situação é usar a máscara dentro do meu veículo. O veículo seu é a sequência da sua casa. Nessa questão, é por isso que coloca as vírgulas, quando diz táxi, coletivo, ciclista, pedestre, né? Então, o uso do seu veículo, o interior do seu veículo, é seu, é a continuidade da sua casa. Em nenhum momento ele está dizendo. É que não tem como titular, né? Carro de passeio, o seu veículo próprio. Se você tem um táxi, ele é um veículo próprio também, né? Então, quando não cita, é porque toda lei, quando ela não cita algo, ela deixa algo sem citar, é porque aquele algo não faz parte daquela lei. E aquilo que não faz parte não prejudica, não pode prejudicar. Então, carro, pessoa que tem seus veículos aí, assim como eu tenho uns pau velho lá na minha casa, pode andar sossegado dentro dos seus carros sem máscara, porque é a sequência da sua casa. Quando a gente fala das vias urbanas, né, das vias públicas, nós não estamos falando da zona rural. Zona rural são caminhos e estradas de servidão. Claro que se a pessoa tiver lá, o correto seria, se ele tiver em mais que 2, 3 pessoas, ter a consciência de estar usando máscara, porque tem pessoas que são assintomáticas, elas não sentem absolutamente nada. E é as que mais passam, né? Às vezes você está em 3, 4 colegas e você está com saúde, igual nós estávamos aqui na Câmara Municipal, quando você menos espera, que eu tomei um susto, quase morri, você testa positivo. Positivo do quê? Vocês sabem os cuidados que eu tomo. Mas alguém me trouxe ela. Graças a Deus, sem maiores consequências, eu consegui passar por ela. Não foi o que aconteceu com inúmeras outras pessoas e ainda podem acontecer. E lembrando que, dessa vez, nós temos uma cepa mais possante, que acostumou com o nosso clima, e ela está aí, e inclusive pegando os mais jovens. Quando a gente fala da multa, mas nós vamos multar as pessoas, nós estamos pensando exatamente só nos nossos moradores. Não, quando você faz uma situação dessa, você não pode separar. Você vai numa festa, lá tem 30, 40 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, não sei, estão aglomerados, não estão nem aí com a cor da chita, e você quer fazer alguma punição naquela situação ali. Você precisa separar aquilo, você precisa ser enérgico, apresentar. Você não tem o que apresentar, porque se você multar aquele cidadão, ele tem o mesmo direito que os outros. Então, é por isso que você cria uma situação dessa, para você ter algo na mão, para você conseguir fazer. Porque nós sabemos que os nossos trabalhadores, as nossas pessoas de baixa renda,
toda essa situação, eles não têm tempo para ficar andando na cidade, circulando para cá, para lá, fazendo seus momentos de passeio, seus momentos de encontro, suas viagens com os seus animaizinhos de estimação e desrespeitando a vida do outro sem usar máscara, né? E se você falar, ainda encrespa. Por quê? Porque não tem nada que você possa fazer. Quando é falado da condição que nós aumentamos o efetivo, nós não aumentamos o número de fiscal, porque nem podemos fazer isso. Nós aumentamos o número de pessoas para estar ajudando a olhar as entradas da cidade, a fazer algumas perguntas, a fazer alguns relatórios. O número de fiscal nosso continua sendo o mesmo, porque isso não cria da noite para o dia, são cresce. Então, a gente vai soltar alguns grupos de pessoas para fazer um efeito moral, né? Fazer um efeito moral, e se houver a necessidade, deixar esses únicos 3 fiscal que a gente tem livres, para que ele possa se locomover de um lado para o outro quando ele for chamado. Porque as pessoas que vão estar na função delegada, é uma função, não é de fiscalizar, porque eles não têm autonomia para isso. Nós precisamos fazer um concurso público, fazer as determinações para a gente aumentar esse número, de fato, do efetivo fiscal. É como a guarda e o policial. É mais ou menos assim, né? O policial é que tem o poder de comando. Então, e também, por outro lado, essas taxas, essa multa, ela não pode ser considerada como taxa de imposto no município para aumento de arrecadação. Ela não será isso nunca. A título de sugestão, já sugeri, e vou falando aqui em defesa dessa situação, que deve ser revertida para o fundo social, se vier a acontecer alguma multa, para comprar medicamento, comprar fralda e até cesta de alimento para as pessoas acometidas pelos inconsequentes, que é isso que nós temos. Então, tem que ser revertido lá para ser revertido de volta à população, porque a gente, quando cria taxas para aumento da arrecadação, é quando você tem imposto, taxa de imposto, essas situações que ali elas ficam. Não, esse é um momento que é, de fato, sanitário. É um momento que é, de fato, saúde pública. Então, é disso que nós estamos falando, né? Então, é só a título da gente informar, clarear algumas coisas que talvez ficou assim mal que colocada, né? Dar um duplo entendimento, ou alguma coisa assim. Então, não é que, assim como ninguém é contra o uso da máscara, ninguém também é a favor de impor multa para as pessoas. Mas vocês há de concordar comigo que o velocímetro do carro de qualquer um de vocês, eu acho que tem até mais possante, né? Ele marca 120. Você pode ir a 120? Por que que você não pode ir? Porque você coloca a vida das outras pessoas em risco, e não só a sua. Então, você tem um limitador até quando você pode ir. Essa situação nossa é a mesma. É situação de risco, é coisa que atenta contra a vida. Então, a gente tem essa situação. E como disse bem colocado o vereador vice-presidente nessa casa, nesse momento, presidente, ele bem colocou, isso só será possível se as pessoas continuarem abusando. Se não continuar abusando, nós vamos abaixar esse número, se Deus quiser. Nós vamos ter medicação nas prateleiras dos hospitais, se precisar de um tubo, porque não é só Covid que precisa de tubo, é infarto, um trauma, qualquer outra situação. Nós estamos sem, é para tudo. Vai ter essas medicações nas prateleiras dos hospitais para estar usando. Vamos ter os tubos respiradores até para outras patologias, para a gente transferir os nossos entes queridos, a nossa população, levar em segurança e não vermos as vidas se perdendo. Não está se perdendo só isso, está perdendo outras vidas também, porque o que tem está sendo usado nesse momento de condição aqui, ó. Se a gente abaixa isso, conscientiza, não dizendo que todo mundo vai atender, não. Tem pessoas que têm dinheiro aí para pagar multa, né? Multas grandes, que ele nem se incomoda. Não. Então, você entendeu? Mas ele é indisciplinado. Essa é a situação. Nós vamos tentar reduzir, tentar baixar, tentar conversar com a nossa população, e até mesmo nós temos condições de efetuar as mesmas multas, que eu acredito que vai acontecer de monte. A nossa população vai ficar bem restrita disso, vai ser as pessoas que vêm de fora, que invadem o broa, invade o bar, e não está nem aí, porque o que ele traz na bolsa, ele larga para nós limpar no dia seguinte, e vocês que se virem aí.
Então, quando a pessoa souber que tem essas penalidades, porque quando você multa no CPF ou no CNPJ, quando a pessoa sabe que tem essas penalidades, ele não vai abusar também. Então, é uma forma de chamar as pessoas para a responsabilidade com a vida dele e a vida dos demais. Ninguém é a favor de criar, criou a multa por causa disso ou por causa daquilo. Não, não. Para aumentar a arrecadação do município, também não. Eu entendo, Claudete, entendo desnecessário essa multa. Você entendeu? Sabe por que eu entendo? Porque todo mundo teria que ter consciência que é zelando um do outro, é olhando um para o outro, é dividindo o pouco que você tem ou muito que você tem, na sinceridade com as pessoas, é buscando as informações da qual você precisa, você pode fazer uma sociedade saudável. Caso contrário, não. Porque as discussões vão sair. Como nós temos um vereador nessa casa que perdeu um ente querido dele, nessa situação, a mãe. Como nós perdemos vários essa semana aqui. Só esse mês aqui é cerca de mais de 5 ou 6 pessoas que nós perdemos nessa situação. Então, quando isso acontece dentro da casa da gente, aí a gente cresce, a gente fica nervoso e procuramos culpados, que são os políticos. Somos nós que nos acovardamos e não fazemos nada para reter essa situação. Nós não impusemos nada, porque eu penso desse jeito, eu penso daquele jeito, ótimo, todo mundo é livre e pensa. Mas nós somos os primeiros a ser avacalhado. Lá, fulano de tal, porque não fez assim, não fez assado, ele não está lá para fazer isso. Então, as pessoas se espinham, e aí tem aqueles seguidores que se ajuntam e dizem assim, você está certo, sou solidário a você, você está assim. As pessoas não sabem exatamente o peso da responsabilidade que ele traz nos ombros quando ele imputa a responsabilidade a você. Então, nós estamos aqui para desenvolver o nosso papel, cada um com o seu pensamento, com o seu nível de conhecimento, com a sua garantia, com o seu pensamento, é respeitado, nós somos eleitos com voto separado, que é para a gente já ter o respeito das nossas posições e das nossas condições. É o que essa presidente entende que seja, e esta vereadora falando nesse momento. Eu sou pela defesa da vida e a defesa da saúde, ainda que isso me custe alguns louros negativos, porque eu vou ter condições de explicar, porque essa é a minha vida há quase 30 anos. É o que tinha para dizer e solicito para que... Vereadora Claudete. Pois não. Me permita um adendo? Pois não, vereadora, seja à vontade. Nobre vereadora, apenas, né, a critério do que eu presenciei, falando da portaria do BROA, quando nossos funcionários que trabalham lá e que sofrem, porque quebram cancela, não respeitam, até usam palavras vulgares para, né, se retratarem a eles. Falou de decreto, eu estava lá presente. Falaram assim, decreto não é lei. Se tiver lei, a gente conversa. Então, de fato, há a necessidade da lei, pelo que Vossa Excelência falou, e diversas discussões e fatos que eu presenciei. Então, muito obrigado, nosso presidente. E somos pela vida e pela saúde. Com certeza. Por mais que, de repente, sejamos mal Vamos tentar dar a vida, não, porque isso pertence ao Criador. Nós vamos tentá-la, defendê-la na integridade, se assim ele nos permitir. Obrigado, vereadora. Muito obrigada pela palavra, senhor presidente. Solicito à senhora presidente que reassuma os trabalhos da presente sessão e uma ótima colocação. Agradeço a todos. E o projeto, tem algum vereador ainda que ainda não falou, o projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o projeto com a emendas. Projeto com nova redação está em votação. Solicito aos vereadores favoráveis que respondam sim e os contrários que respondam não. Eu vou fazer a chamada daqui, senhores secretários. Antônio Heraldo da Silva. Sim.
É sim, vereador. Tá ruim de ouvir, viu? Sim. Charleston de Oliveira Leite. Não. Elizabeth de Oliveira Silva. Sim. Gabriel Ferreira Gobi. Sim. Ivair Pedro Santini. Não. Luciano Pereira Batista. Sim. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Não. Marcelo Riso, ausente. Ricardo Alexandre Baltzeri. Não. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Sim. Quem faltou? Botou alguém? Charleston? Não, Charleston aqui. Com 5 votos favoráveis, 4 contrários, o projeto, com nova redação, é aprovado e segue para as sanções. Obrigado a todos. Vamos encerrar. Foi um projeto polêmico, mas fomos dinâmicos nele e respeituoso. Eu encerro essa sessão, nada mais havendo, declaro ela e convoco, encerrando a sessão extraordinária e convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de abril de 2021. Tomara que tenha acabado a pandemia para a gente estar pessoalmente. Um abraço a todos e vamos já estar junto com o nosso vereador Marcelo Riso, se Deus quiser. Deus quiser.